Na noite de 19 para 20 de maio de 1986, ocorreu o caso mais testemunhado da história da ufologia mundial. A chamada Noite Oficial dos OVNIs foi testemunhada por milhares de pessoas, espalhadas em pelo menos 10 estados brasileiros, e também no Uruguai e na Argentina. Isto também coloca este impressionante fato ufológico como o caso com a maior área de abrangência já registrada. Ao longo das 13 horas de manifestações registradas, dezenas de pilotos e centenas de controladores de voo e militares estiveram às voltas com esse fenômeno que até hoje não encontra paralelos na história da ufologia mundial. Aqui no canal Fenômeno, nós já fizemos vários vídeos abordando a Noite Oficial dos OVNIs, com reconstituição dos fatos usando a própria documentação oficial original da Força Aérea Brasileira. E lá no portal Fenômeno nós temos uma seção completa com dezenas de artigos abordando a Noite Oficial dos OVNIs. Mas como não poderia deixar de ser, este caso levantou polêmica no meio cético. Tanto na época em que ele ocorreu, quanto atualmente, existem várias discussões no meio cético tentando explicar estes fatos. E assim várias possíveis explicações surgiram. Mas olhando essas explicações à luz dos fatos, tais como eles ocorreram, se percebe que nenhuma das explicações céticas se sustenta. E nós vamos entender por quê no vídeo de hoje. Mas antes de a gente mergulhar nos mistérios da Noite Oficial neste vídeo inédito, peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado quando novas informações sobre ufologia surgirem aqui no canal, além de informações sobre ciência e mistérios em geral. Tenho certeza que se você não é inscrito ainda, você vai gostar muito dos conteúdos aqui do canal. E você que já é um fã declarado aqui do nosso trabalho, pode se tornar um membro. Basta clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e escolher um plano de adesão. E você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que apenas os membros têm acesso. E eu convido vocês também a visitarem o podcast Acredite Se Quiser, um podcast muito legal que a gente conduz lá com o nosso querido irmão PH Carvalho e que está se tornando referência em podcasts aqui no Brasil. E junto com o podcast Acredite Se Quiser, nós temos a loja Skinwalker, uma loja muito legal, você encontra muitos produtos lá sobre ufologia, ciência, mistérios e temas que tanto nos fascinam. Presenteie seus amigos, presenteie sua família. Tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar lá. O link está aqui na descrição do vídeo, junto com o link para o podcast Acredite Se Quiser e junto com o link para a loja da revista UFO. E agora então, sem maiores enrolações, vamos conhecer essas alegadas explicações céticas e vamos entender por que elas não se sustentam. A postura de reconhecimento e confirmação dos fatos ufológicos ocorridos em 19 de maio de 1986 por parte da Força Aérea Brasileira ganhou destaque nos noticiários nacionais e gerou intenso debate. Enquanto a comunidade ufológica comemorava, a imprensa buscava a opinião de especialistas em diversas áreas. Assim, nos dias que se seguiram, foi comum ver declarações de físicos, astrônomos e especialistas em armamentos dando opiniões contraditórias e um tanto infundadas na tentativa de explicar tais avistamentos. A maioria dos cientistas e especialistas consultados mostrou-se cético em relação aos fatos noticiados, excluindo imediatamente explicações não convencionais, notadamente a hipótese extraterrestre. Curiosamente, nenhum deles investigou os fatos daquela noite, ou solicitou dados junto ao SINDAC, e nem mesmo buscaram os relatos dos pilotos envolvidos, controladores e demais militares. Tudo o que afirmaram foi baseado em poucos trechos de reportagens ou no que ouviram falar. Infelizmente, essa é uma postura muito comum entre cientistas quando questionados sobre a questão ufológica. Poucos cientistas tiveram a coragem necessária para ir até a questão ufológica, ir até o fato ufológico, ir até a testemunha e analisar os fatos com clareza, com profundidade e imparcialidade. O astrônomo Joseph Hynek é um desses heróis, que inicialmente cético, foi contratado pela Força Aérea Americana para desmistificar fatos ufológicos ocorridos nos Estados Unidos. Ele acabou por reconhecer sua legitimidade e, contrariando as autoridades, passou a divulgar o tema em meios científicos. Infelizmente, a maioria de seus colegas, seja por medo de arriscarem sua carreira ou mesmo preconceito, evitaram se envolver com o tema.
Conta-se que certa vez, durante um simpósio de astronomia, onde o Dr. Heineck participava, um dos participantes foi alertado de que havia um disco voador que estava pairando sobre a região. O fato foi anunciado durante o evento para os participantes, mas entre sorrisos amarelos e brincadeiras, nenhum deles se atreveu a sair do auditório para avistar o objeto, e assim perderam a chance de ver pelos seus próprios olhos. A postura de cientistas frente à noite oficial dos OVNIs seguiu o mesmo padrão. Ao invés de analisar os fatos com profundidade e imparcialidade, preferiram emitir opiniões, sem qualquer fundamento ou apoiado numa pesquisa própria, válida e aprofundada em cima desses fatos. Ernest Hamburger, físico da USP, foi um dos cientistas entrevistados nos dias que se seguiram à coletiva de imprensa da Força Aérea Brasileira. Ele declarou: "Não sei o tipo de coisa que foi visto. Não acredito ser um fenômeno extraterrestre. Deve ser um fenômeno terrestre. Podem ser fenômenos elétricos de bolas de fogo que se movem." E questionado sobre a possibilidade de vida extraterrestre, ele afirmou: "Se houver vida em outros planetas, os seres devem ser tão diferentes que nem dá para imaginar." Ele também foi perguntado sobre sua opinião em relação à ufologia e aos ufólogos. E aí ele falou: "Bobagem, igualmente bobagem." Alguns cientistas foram interpelados várias vezes, em diversas ocasiões, oferecendo respostas diferentes para os fatos. Tal é o caso do cientista Paulo Marx, físico, jornalista e professor. Ele declarou à imprensa que muitos cientistas brasileiros teriam supervalorizado de forma apressada e impensada os fatos ocorridos na noite de 19 de maio de 1986, desmerecendo a hipótese aventada pelos ufólogos, pois, segundo ele, a vida em outros planetas da Via Láctea seria um completo absurdo. E aí, quando questionado sobre a origem desses avistamentos, ele declarou da seguinte forma: "Era noite de lua cheia. A luz da lua refletiu no corpo do avião. Os radares detectaram meteoros." Chega a ser absurdo um cientista emitir uma declaração como essa, dizendo que pilotos militares experientes na sua função, com milhares de horas de voo, teriam confundido o visto reflexo da Lua no painel de instrumentos e achado que era um OVNI. Isso é um completo absurdo. É chamar os militares de idiotas. É um completo absurdo esse tipo de declaração. E outra afirmação que ele falou ali, de que os radares teriam captado meteoros, é outro absurdo. O radar não capta meteoro. Até porque muitas vezes o meteoro ele nem chega na área em que é rastreado pelo tráfego aéreo, onde tem os radares ativos, né? Porque o meteoro se desfaz na entrada da atmosfera, apenas meteoros maiores. E se um meteoro maior chega a uma área dessas, ele vai atingir a superfície. E aí vai deixar uma cratera, ele vai ser recolhido. E naquele período não houve nenhum recolhimento de meteoro que tenha caído no solo brasileiro. E ainda não satisfeito, o Dr. Paulo Marx ele ainda ridicularizou os relatos do Coronel Osíris, que naquela época era ministro de Estado e ainda é um dos grandes heróis brasileiros em vários aspectos. Ele declarou da seguinte forma: "Quero, como brasileiro, que meu veículo continue a ser movido a derivados de petróleo, e não por forças cósmicas, como talvez poderá pretender o Coronel Osíris Silva." A postura do físico Paulo Marx reflete o preconceito de um homem que nunca investigou OVNIs em sua vida. Como que pilotos experientes, acostumados a voos em todas as condições de tempo, poderiam se enganar com o reflexo da Lua no corpo do próprio avião? E mais ainda, como o reflexo da Lua poderia ser captado em radares de solo e de aeronaves? O que os pilotos viam geralmente era algo grande, não era pequenininho como uma estrela cadente que a gente vê, que é um meteoro, né? Era algo grande. Os radares captavam algo grande também. Como que um piloto experiente, treinado para operar em qualquer situação, em qualquer condição de tempo, vai se confundir desse jeito? É um completo absurdo o que esse físico falou. Em outro veículo da imprensa, o mesmo físico ele emitiu a seguinte declaração: "São OVNIs espiões dos Estados Unidos da América e da URSS, que lançaram aeronaves não tripuladas e movidas a controle remoto." Aqui ele já fala então que houve uma espionagem dos Estados Unidos, ou da União Soviética na época, em território brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que essa alegação não se sustenta. Mas antes a gente vai ver outras declarações de outras personalidades científicas brasileiras sobre os fatos.
O Luiz Pinguelli Rosa, que era físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ofereceu uma explicação semelhante, declarando: objetos balísticos atravessaram o céu brasileiro a uma altitude baixa. Objeto balístico seria um objeto não tripulado, controlado remotamente, que teria sido enviado para espionar o Brasil. E a opinião do Dr. Luiz Pinguelli é corroborada por outro cientista, o professor Luiz Carlos Menezes, que era físico da USP, e que declarou o seguinte: um país superdesenvolvido resolveu fazer um teste com os radares. Uma manobra onde se coloca diante das telas dos radares muitos pontos não importantes, de chamarizes, ofuscando o sistema de radares, que deixam os instrumentos militares, a aeronave e o foguete encobertos. Um conjunto de pequenas aeronaves teleguiadas, as quais usam pequenos foguetes com uma geometria mais bidimensional, mais plana, alguma coisa mais fina e leve, com propulsão própria e telecomandada. Outra pessoa que foi ouvido pela imprensa foi o Roberto Godoy, que é um especialista em armamentos. O Roberto Godoy deu a seguinte declaração: o Brasil foi espionado por algum país, alguma potência interessada em fotografar, especialmente o Vale do Paraíba, litoral sul do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. É a região estratégica mais importante do país, indústria bélica brasileira, primeira em armas no terceiro mundo, indústria aeroespacial, centro técnico aeroespacial, usina atômica de Angra dos Reis, principal terminal de recebimento de petróleo, terminal Almirante Barroso em São Sebastião, que faz ligação direta com a refinaria da Petrobras, no Planalto Paulista. Uma ou duas aeronaves, repletas de computadores e sensores, soltam cargas externas para criar confusão eletrônica, saturação e ilusão de ótica no radar. As cargas são esféricas, cilíndricas e metálicas, que emitem luz colorida, calor e têm propulsão própria por alguns minutos. Tecnologia muito avançada, dominada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, e com uma geração de atraso pela Inglaterra e pela França. Faz parte do jogo de xadrez da política internacional. Essa hipótese de que todos os casos de avistamentos ocorridos na noite oficial dos OVNIs tenham se originado em guerra eletrônica e espionagem, ela é bastante comum, e ainda hoje muitas pessoas usam essa explicação para a noite oficial dos OVNIs. É ainda o argumento mais utilizado pelos céticos de ontem e de hoje. Mas embora ele tenha um pequeno respaldo técnico, ele não explica os fatos da noite oficial. Naquela época, as nações mais poderosas no âmbito militar eram Estados Unidos e a União Soviética, que na ocasião saíam de décadas de Guerra Fria. A Guerra Fria estava se encerrando naquele período. Embora já fossem possíveis, aeronaves não tripuladas tinham um alto custo e eram muito sujeitas a falhas, porque toda tecnologia de altíssima geração ela é sempre a mais sujeita a erros. É por isso que quando surge um novo modelo de foguete, ele passa por muitos testes. A gente vê os críticos das missões espaciais, terraplanistas, quem nega as missões Apollo, falando que os foguetes que vão ir para a Lua só apresentam falhas. Isso ocorre porque são tecnologias novas, elas precisam ser testadas, elas dão problema porque estão em fase de testes. É para isso que existem os testes. O Boeing 737, por exemplo, é uma aeronave que está há várias décadas em operação por todo o planeta, é uma das aeronaves mais vendidas da história. E a última versão do 737, ela foi lançada e ocorreram 2 acidentes graves e vários outros quase acidentes. Por quê? Porque era uma tecnologia nova que foi embarcada naquele novo modelo de 737. E ele não foi testado exaustivamente como as outras versões. Por isso que ela deu problema e ocorreram mortes por causa disso. Quando surge um novo sistema operacional Windows, ele está muito sujeito a erros, muito sujeito a falhas. É por isso que surgem atualizações posteriores para corrigir essas falhas. Porque ele é uma tecnologia nova, uma tecnologia mais recente. E no caso, em 1986... aeronaves não tripuladas eram a elite, era o top da tecnologia, então estavam extremamente sujeitas a falhas. E elas também tinham limitações de manobra, alcance, velocidade, altitude, então não poderiam ser usadas em qualquer situação. Para que uma aeronave desse modelo pudesse ser usada, ele seria usado em uma região restrita, por exemplo, só na região de São José dos Campos. Mas não, teve avistamentos na Bahia, teve avistamentos no Uruguai, na noite oficial, teve avistamentos no Mato Grosso, teve avistamentos no Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, teve avistamentos na região litorânea, no mar,
Não tem como usar esse tipo de alegação de que era um objeto não tripulado fazendo espionagem ali. E ele teria que ter uma base de apoio. Não seria possível naquela época mandar uma nave não tripulada dos Estados Unidos ou da Rússia para fazer espionagem. Ele seria detectado por todos os países nesse caminho. Para não ser detectado, teria que ser lançado de uma base no mar, de um porta-aviões, por exemplo. A Rússia não tinha porta-aviões aptos a fazer isso. Os americanos tinham, mas não havia porta-aviões em qualquer parte do litoral brasileiro ou próximo com alcance para chegar naquela área ali. Então isso não se sustenta. Esse tipo de alegação dos céticos não se sustenta. E outra, nós temos relatos de objetos pequenos, de objetos triangulares, de objetos maiores com 100 metros de diâmetro, objetos redondos. Nós temos um objeto de 1.500 metros de comprimento, todos eles relatados na noite oficial. Nós temos relatos de um objeto em forma de arraia, o peixe arraia, exatamente igual foi relatado na Operação Prato. Tudo isso na noite de 19 de maio, sobre a região sudeste. E outra, os radares captaram objetos fazendo movimentos em zigue-zague. Nenhuma aeronave hoje, atualmente, 36 anos depois da noite oficial, tem essa capacidade vista nas manobras dos objetos relatados na noite oficial. Isso já derruba por completo as alegações de que a noite oficial é originada em tecnologia espiã dos Estados Unidos. Não é. Um objeto balístico, conforme declarou o físico Luiz Pinguelli, não faz o menor sentido, pois um míssil é uma arma tática que carrega ogivas nucleares e é lançado em caso de ataque contra o país inimigo. Após o lançamento, o míssil sobe até camadas altas da atmosfera e segue para seu objetivo, caindo sobre o alvo pré-determinado. Ele jamais vai descer, pairar no céu a baixa altura e depois subir novamente em altíssima velocidade, conforme foi documentado em 19 de maio de 1986. Também não faria um voo de formação com uma aeronave supersônica, conforme relatado pelo então capitão Márcio Brizola Jordão. Ele foi perseguido por 13 objetos, 6 de um lado e 7 de outro, em voo de formação. Um comportamento claramente inteligente que não condiz com a ação de um míssil balístico, por exemplo. Carlos Menezes, em sua explicação, ele citou a possibilidade de tudo tratar-se de um ataque eletrônico por meio de chamarizes que teriam saturado as telas de radar. O nome técnico desse tipo de equipamento é Chaff, e trata-se de uma contramedida eletrônica na qual aeronaves espalham uma nuvem de pequenos e finos pedaços de alumínio, fibra de vidro metalizada ou plástico, que aparecem como um aglomerado de alvos primários em telas de radar ou geram vários retornos múltiplos na tela do operador. Ela pode ser lançada por uma aeronave ou um pequeno foguete teleguiado, mais ou menos como a gente vê nesta imagem. Perceba que aqui tem os lançamentos de Chaff para a contramedida eletrônica. Só que o físico ignorava ou desconhecia o fato de que o Chaff rapidamente perde velocidade em comparação com uma aeronave, porque o Chaff ele não tem a propulsão que uma aeronave tem. E essa característica de desacelerar e cair, ele tem um padrão específico. E isso permite ser filtrado na tela de radar. E um operador experiente de radar consegue fazer essa filtragem. E já conseguia fazer isso nos equipamentos antigos. Os militares da Força Aérea Brasileira são extremamente competentes naquilo que eles fazem. Extremamente competentes, são um dos melhores do mundo. Então eles saberiam fazer esse tipo de filtragem nas informações que chegam do radar. Inclusive aqui você está vendo uma tela em que foi disparado Chaff em uma determinada região. Aqui no lado esquerdo é como a tela se apresenta em uma situação em que Chaff foi emitido. E aqui no lado direito é a tela normal ou com a filtragem. Então, um operador de radar ele saberia fazer essa filtragem. A declaração do especialista Roberto Godoy também desmorona diante dos fatos. Aeronaves repletas de contramedidas eletrônicas, como ele alega, também precisariam de uma base de apoio em porta-aviões, porque esse fenômeno ele ocorreu ao longo de 13 horas. Ele começou por volta das 17 horas de 19 de maio de 1986 e durou até as 6 horas da manhã do dia 20 de maio. Precisaria ter várias aeronaves de reabastecimento aéreo para abastecer aeronaves que estivessem lançando isso no espaço aéreo brasileiro. E de onde que viriam essas aeronaves? A única alternativa possível seria através de um porta-aviões ou de um país estrangeiro.
Mas o Sindacta tem um sistema de monitoramento extremamente eficiente, é um dos melhores do mundo. Ele iria detectar a entrada de aeronaves de reabastecimento sem autorização no espaço aéreo brasileiro. E além do Sindacta de Brasília, naquela época já estava operando o Sindacta 2 em Curitiba. Então não existe o menor indício, a menor prova, a menor possibilidade de que tenha sido invadido o espaço aéreo brasileiro por uma nação estrangeira naquela noite. E o Roberto Godoy, ele cita ainda que as cargas emitem luz, causando ilusão nas telas de radar. Luz mesmo, ela se incende, ela se encandece, né? Ela queima. Essa contramedida, ela se chama flare, e ela tem uma outra função. O flare emite luz, mas não possui propulsão. Ele vai ser lançado a partir de aeronaves visando confundir sensores baseados em infravermelho. Por exemplo, tem mísseis que operam capturando o calor do motor de um avião inimigo, por exemplo, para fazer o abate da aeronave. E um flare, ele vai caindo lentamente, vai perdendo a velocidade, assim como o chefe. Ele vai perdendo a velocidade, vai caindo, e isso dura poucos minutos. Tanto o flare quanto o chefe, eles duram poucos minutos. Eles não ficam 13 horas ativos funcionando daquele jeito. Ele cai, porque tem gravidade, ele vai cair. Se ele cai, ele vai gerar filamentos, ele vai gerar sujeira dessa operação, porque vai ter detritos de fibra de vidro, de metal, de alumínio, aquilo que é lançado pelas aeronaves. E nada disso foi encontrado. E outra coisa, a Força Aérea Brasileira naquela época já usava diferentes radares com diferentes frequências em posições diferentes do espaço aéreo brasileiro. O que seria captado em um radar, por exemplo, não iria aparecer no outro radar em função da posição daquele radar ou da frequência que ele utiliza. Entretanto, todos os radares eles estavam programados para pegar objetos sólidos, grandes, com um tamanho considerável. E eles pegaram, tanto é que registraram isso como objetos sólidos na noite oficial. E aí tem outros céticos que alegam que a noite oficial foi produzida por aeronaves de altíssima tecnologia, extremamente secretas do governo dos Estados Unidos. Só que aquilo, como eu falei, aeronaves secretas de altíssima tecnologia estão mais sujeitas a erros, a falhas. Eles não empregariam uma aeronave sem que houvesse uma operação de apoio, para que ela pudesse ser resgatada com segurança ou que pudesse ser protegida de alguma forma. A aeronave espiã em si, ela não opera sozinha, ela vai ter uma rede de apoio. Sempre vai ser assim. E você mandar uma aeronave fazer uma incursão num país que não é seu inimigo, pode transformar esse país em seu inimigo. Isso é um risco desnecessário, ainda mais que naquela época os Estados Unidos já possuíam uma boa rede de satélites espiões para fazer uma espionagem caso tivesse interesse. E outra coisa, esses céticos alegam que ali em São José dos Campos existiriam várias bases, várias indústrias, várias unidades estratégicas do governo brasileiro e que isso teria motivado espionagem naquela região. Mas eu conversei com o operador da torre de São José dos Campos, o Sérgio Mota da Silva, e ele me falou o seguinte, eu perguntei justamente sobre esse aspecto. E ele falou que ele estava extremamente acostumado a receber aeronaves estrangeiras em São José dos Campos. Cientistas estrangeiros, militares, pessoas que iam lá para ver os aviões para uma possível compra, empresários e tudo. E então ali seguramente havia vários e vários militares que iam até São José dos Campos. Não havia necessidade de mandar um avião espionar as instalações ali, sendo que o militar poderia fazer a foto ali em uma visita oficial, por exemplo. Então, essa questão da espionagem não se justifica, não se sustenta de forma nenhuma. Um mês depois da revoada de vários OVNIs sobre o território brasileiro, o jornal O Estado de São Paulo publicou um artigo assinado pelo radioamador Ivan Thomas Halas, que apresentou informações interessantes dentro da sua área de conhecimento. Segundo ele, radioamadores em São Paulo compilaram fatos que poderiam explicar os eventos da noite oficial. Medições feitas em Ottawa, no Canadá, indicariam uma grande variação a curto prazo de manchas solares que provocaram perturbações magnéticas. Segundo ele, o índice de manchas solares subiu de 7 para 21, entre 15 e 20 de maio daquele ano. E tal fenômeno atenuou a ionização da atmosfera, gerando interferências em sistemas de radiocomunicação, além de produzir efeitos de luminosidade semelhantes à aurora boreal, que poderia confundir os pilotos. Então essa seria a explicação desse radioamador para os fatos da noite oficial.
O físico Rogério Cerqueira Leite, que era membro do conselho editorial da Folha de São Paulo, ele emite uma opinião semelhante, meio que corroborando isso. Pode ser puramente um fenômeno atmosférico ou falha nos instrumentos. Essas explicações, embora elas tenham um aspecto bem fundamentado, elas não explicam a noite oficial. Porque se foi um fenômeno solar atuando na atmosfera do planeta, o que aconteceu naquela noite, em 19 de maio de 1986, nos céus do Brasil, Uruguai, Argentina e possivelmente também Chile e Paraguai e Bolívia, deveria ter ocorrido a nível mundial em várias partes, em vários outros países, na Europa, na Oceania, na África, nos Estados Unidos, mas ocorreu em área localizada na América do Sul. Então não faz sentido esse tipo de explicação. E todos os pilotos que avistaram OVNIs naquela noite relataram a presença de OVNIs abaixo do nível da aeronave. Alguns casos com deslocamento contra a superfície, ou seja, eles estavam voando, olhavam para baixo e o OVNI passando. Não era um fenômeno puramente celeste, como alguns pensam, ou como os céticos imaginam que foi. Muita gente olhou de cima para baixo. Não faz sentido um fenômeno natural, solar, ocorrendo à noite, com aquela característica, o piloto olhando de cima para baixo e vendo o fenômeno. Não tem lógica isso. Então é uma explicação fajuta que também não se sustenta. E outra, esse tipo de fenômeno, ele gera interferência na comunicação. Mas nós temos 4 gravações de pilotos envolvidos naquela noite. E as 4 gravações são límpidas, você ouve perfeitamente a voz do piloto e a voz do controlador. Não havia interferência nas comunicações entre os pilotos. O físico também falou sobre falha nos equipamentos. Só que veja, foram dezenas de equipamentos diferentes, com configurações diferentes, em posições diferentes. Tudo isso ia dar falha ao mesmo tempo? Claro que não. Poderia dar falha, mas dezenas de radares e radares de aeronaves também iriam dar esse tipo de problema? Jamais, não iria ser possível uma situação dessa. E como não poderia deixar de ser, vários astrônomos foram questionados pela imprensa a respeito das declarações dos militares. Em 1986, a astronomia estava em evidência pela passagem do cometa Halley, em março daquele ano, em um evento que ele se prometia ser bastante grandioso, mas que não foi tão marcante como era o esperado. E em maio, após a coletiva de imprensa da aeronáutica, rapidamente os astrônomos usaram o cometa Halley como desculpa. Segundo o professor Jacques Danon, astrônomo e diretor do Observatório Nacional na época, o fenômeno seria chuva de meteoros. E ele declarou da seguinte forma: nós estamos numa época em que chuvas de meteoros estão de intensidade maior devido à passagem do cometa Halley. A Terra passa atualmente com a sua atmosfera pela trajetória onde o Halley deixou o resto de partículas e, portanto, essas partículas, ao entrarem na atmosfera terrestre, provocam meteoros, são as chuvas de meteoros. Algumas delas ocorrendo exatamente nos dias agora de maio. As declarações de Danon foram corroboradas pelo astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, velho conhecido da comunidade ufológica brasileira. E um outro astrônomo, o professor José Manuel Luiz da Silva, que foi meu professor inclusive, ele colocou uma explicação que eu acho um tanto absurdo também. Minhas desculpas ao professor José Luiz, mas que não se sustenta. Ele declarou da seguinte forma: o caso de São Paulo é nitidamente o de uma estrela, provavelmente a estrela Arcturus, do Boeiro. O do Rio de Janeiro seria o planeta Vênus, revelados nos próprios filmes exibidos na televisão. Como o próprio astrônomo Jacques Danon afirmou em sua explicação, meteoros caem. Eles não vão descendo do céu, parando, ficando horas parados e de repente aceleram numa velocidade de Mach 15, como foi registrado na nota oficial, fazendo um movimento para cima, para baixo, para os lados. Não, o meteoro cai, e apenas isso. Então, tudo que as milhares de testemunhas viram de objetos fazendo movimentos erráticos para todo lado, pairando, ficando parados ali por alguns minutos e de repente acelerando rapidamente, e como os próprios documentos da Força Aérea afirmam, já exclui a possibilidade de serem meteoros neste caso. Já a possibilidade de serem estrelas não precisa nem comentar, né? A radar não pega estrela. Os objetos eram captados em radares. 21 desses objetos foram captados em radares, embora houvesse bem mais do que 21 OVNIs. Meus estudos indicam que havia pelo menos 50 objetos nos céus brasileiros naquele dia.
E poderia haver bem mais. Quase toda semana eu consigo alguma informação nova, mais alguém que viu em alguma determinada parte. Então o número de objetos simultâneos ele está aumentando. E além disso, tem avistamentos na Argentina, já tem relatos de avistamentos na Argentina naquela noite, tem avistamentos no Uruguai, com pessoas, inclusive foi perseguido por caças da Força Aérea do Uruguai naquela noite. Então, quantos milhares de objetos foram vistos? Quantas dezenas de objetos foram vistos naquela noite? E aí, recentemente, um conhecido geofísico famoso na internet falou em vários podcasts que a noite oficial dos OVNIs foi gerada em um fenômeno chamado Sprite. E ele foi mais além, ele falou que conversou com um dos pilotos e que mostrou a foto de um Sprite e que o piloto teria confirmado. Ah, foi isso que eu vi, é exatamente isso. E aí então ele coloca essa explicação do Sprite. Mas ele nunca citou o nome do piloto. Se é que ele falou mesmo com algum piloto da noite oficial, o que eu duvido muito, né? Embora ele não tenha provado, ele declara aos quatro ventos que já foi ufólogo da revista UFO. Isso não é verdade, porque eu acompanho a revista UFO desde 1993. Eu tenho todas as edições da revista UFO. Eu não encontro o nome dele em lugar nenhum da revista UFO. Não encontro artigos, não encontro trabalhos dele na revista UFO, não encontro gente que tenha convivido com ele em termos de pesquisa, de trabalho na revista UFO. Então... Mas enfim, vamos analisar a declaração dele sobre a questão dos Sprites. Sprites são fenômenos luminosos, transitórios, de origem elétrica, que ocorrem acima de nuvens de tempestade. São geradas por intensas descargas elétricas que partem do topo das nuvens e se estendem até o limite superior da mesosfera, em torno de 95 km de altitude. A essa altura, essa descarga gera um flash de plasma que por alguns milissegundos, 16 milissegundos, é muito rápido, gente, 16 milissegundos, e se torna iluminado, assumindo formatos variados. Alguns parecem uma coluna de luz, outros lembram um pé de cenoura, outros apresentam um formato semelhante a fadas, enfim, tem formatos variados. Aqui a gente está vendo uma imagem, inclusive. Então, esse fenômeno ele ocorre a 80, 90 km de altitude. E nós temos relatos de pilotos na noite oficial, voando a uma determinada altitude, olhando para baixo e vendo o objeto passando. Isso já destrói o argumento de que seja um Sprite. Segundo, para que um Sprite ocorra, é necessário ter uma tempestade. É a tempestade que gera as condições ideais para a formação de um Sprite. Ele não se forma sem essa tempestade. E na noite oficial não havia nenhuma nuvem de tempestade em território brasileiro ou na América do Sul, nos territórios onde o fenômeno se manifestou. Não havia tempestade. O capitão Márcio Brizola Jordão, ele declarou à imprensa na época e posteriormente que aquela foi uma das noites mais límpidas que ele voou. Ele enxergava muito longe, justamente porque não havia praticamente nebulosidade, o céu estava muito limpo. Então isso já destrói a argumentação. E outra, o fenômeno foi captado em radares. O tenente Kleber, ele perseguiu um OVNI que era captado por radares do APP São Paulo, por radares do Centro Brasília, e que apareceu no radar de bordo dele. E ele via aquele objeto e no radar de bordo indicava um objeto com 100 metros de comprimento. E esse objeto, quando ele apontou o caça em direção ao objeto, o OVNI ele desceu, fez um mergulho e subiu de novo, seguindo em direção a leste. Isso não é uma coisa do Sprite. Ele ficou vendo aquele objeto por longo tempo, foram 15 a 20 minutos vendo o objeto. E um Sprite dura 16 milissegundos. Já acabou, já demoliu aí a versão do Sprite de novo. Outro aspecto interessante. Você tem sprites na cor vermelha e tem sprites na cor azul. Esse piloto ele relatou cor verde, cor branca, cor vermelha, cor azul, padrões de cores que fogem do espectro de um sprite. Então como é que vai sustentar a alegação de um sprite se não há mínima possibilidade disso? É querer forçar uma explicação onde ela não se encaixa. Então eu vou dar um spoiler para vocês. Não eram sprites. Acabou. Não existe a menor possibilidade e essa possibilidade está refutada. E agora então, por fim, a
a cereja do bolo, né? Aquilo que os céticos adoram usar como explicação para a noite oficial. O chamado SR-71, essa aeronave que você está observando aí. O SR-71 é a aeronave mais rápida da história. Ela voava em Mach 3.5 e era usada para espionagem. Ela voou pela primeira vez em 1962. Foram construídas 32 unidades. Dessas 32 unidades, 12 se acidentaram ao longo da história, ficando apenas 20 unidades aí, operacionais. E um detalhe curioso, agora vamos para as curiosidades sobre essa aeronave. Essas aeronaves atingiam no máximo 3.5 de Mach, 3.5 a velocidade do som. Elas voavam com muita eficiência em altíssima velocidade, mas em baixa velocidade ela era extremamente instável, por isso que ocorreram tantos acidentes e 12 aeronaves foram perdidas por causa de acidentes. Quando estava em voo, a parte externa atingia uma temperatura entre 300 e 500 graus Celsius, então ela esquentava por causa do atrito, e era necessário reabastecer a aeronave a cada 2 horas. A cada 2 horas de voo era preciso reabastecer o SR-71. Então era uma aeronave de alto custo, né? Cada hora de voo custava $30 mil. E por isso que ela foi aposentada, né? Por isso que não se voa mais SR-71 hoje, em função do alto custo de operação desse equipamento. Então o que os céticos falam? Os céticos falam que o SR-71 fez espionagem em território brasileiro na noite de 19 de maio de 1986. Furada! Balela! Não é possível. Por quê? Dessas 20 aeronaves operacionais aí que tinha na época, apenas 10 estavam de serviço permanentemente. As outras 10 ficavam em reserva, desativadas, guardadas nas bases aéreas. E 3 bases aéreas estavam aptas a operar o SR-71. Uma base na Califórnia, uma base na Inglaterra e uma base em Okinawa, no Japão. Então eram 10 aeronaves divididas entre essas bases. E a aeronave, o SR-71, ela não precisa chegar perto do objeto de espionagem, porque ela tem câmeras formidáveis. Então, por exemplo, essa aeronave ela fez vários sobrevoos na fronteira com a União Soviética. Ela conseguiu olhar dentro do território da União Soviética. Então, se fosse uma espionagem das instalações estratégicas do Brasil em São José dos Campos, não precisava nem chegar perto de São José dos Campos. E a gente sabe que ali aquela região foi um dos focos das aparições na noite de 19 de maio de 1986. O segundo aspecto é que a manobrabilidade dessa aeronave era precária. Em alta velocidade, o sistema de voo operava ela, o piloto automático, né, era extremamente estável em altíssima velocidade. Em baixa velocidade, ela é extremamente ruim. Na noite oficial, nós temos objetos que ficavam pairando por 10, 20 minutos num local e de repente atingiam uma velocidade de Mach 3, de Mach 5, de Mach 10. E depois pairava de novo. Não existe nenhuma aeronave hoje, 36 anos depois, que tenha essa capacidade. É impossível, não existe essa tecnologia. E outra, a questão de manobra. Por exemplo, um SR-71, se ele decolasse do Rio de Janeiro, seguisse a oeste e de repente precisasse fazer uma curva para ir para Brasília, por exemplo, que fica a norte, ele teria que iniciar uma curva ali em São Paulo e a curva vai terminar na divisa com o estado de Goiás. Então vai precisar de uma grande área. Quanto mais rápido é um avião, mais área de curva ele vai precisar. E na noite oficial nós temos os documentos, as gravações, o depoimento do capitão Viriato falando que ele via o OVNI na tela de radar, objeto fazendo um movimento de zigue-zague em Mach 15. Qualquer aeronave se despedaçaria numa situação dessa devido às pressões existentes. Mas ainda assim, eles insistem nessa explicação de que era uma aeronave espiã. Como é que então seria uma operação de uma aeronave espiã para vir ao Brasil fazer espionagem ali, né? Vamos dar o crédito a eles nesse sentido e vamos analisar a questão. A aeronave teria que decolar da Califórnia ou da Inglaterra. E nesse processo ela viria para o Brasil tendo que reabastecer a cada 2 horas. Então teria que fazer pelo menos 2 reabastecimentos na viagem. E depois, para voar ao longo de 13 horas, que foi a duração da noite oficial, teria que ter mais 6 reabastecimentos. Para fazer isso, a aeronave que reabastecia o SR-71 não era qualquer aeronave, não era qualquer avião de reabastecimento que conseguia fazer isso. Eram aeronaves adaptadas.
E essas aeronaves teriam que decolar de aeroportos, elas não têm como, devido às dimensões dela, elas não poderiam decolar de um porta-aviões, por exemplo. Então teria que ter apoio e autorização do governo brasileiro. Agora, se o governo brasileiro comprovadamente não sabia o que aconteceu na noite de 19 de maio, podemos concluir que não havia avião de reabastecimento dos Estados Unidos voando no espaço aéreo brasileiro para reabastecer SR-71. Sendo assim, ele teria que vir de fora. O Lito Souza, uma vez... O Lito Souza tem 2 vídeos, né? Em um vídeo ele diz que a noite oficial é exatamente isso, uma operação de espionagem do governo dos Estados Unidos. Mas em outro vídeo, ele fala sobre a operação Black Buck, que ocorreu durante a Guerra das Malvinas, em que um bombardeiro Vulcan decolou da ilha Ascensão para atacar as Ilhas Falklands, que na época estavam em domínio da Argentina durante a guerra. Foram 16 horas de voo da Ilha Ascensão até as Ilhas Malvinas. E como é que foi feita essa operação? Para cada aeronave Vulcan, havia 11 aeronaves de reabastecimento. E as próprias aeronaves de reabastecimento tiveram que ser reabastecidas em voo para dar conta. Então o Vulcan decolava e vinha uma aeronave e abastecia ele. E outras aeronaves iam abastecendo as aeronaves de reabastecimento. E assim uma ia reabastecendo a outra, até que eles pudessem chegar no local de bombardeio. Para o caso do SR-71, nós temos mais de 20 objetos, comprovadamente. São 21 objetos captados em radar, fora outros que não foram captados em radar, fora aqueles vistos no Uruguai e na Argentina, e talvez também no Chile e Paraguai. Então, teria que colocar em operação todas as aeronaves de reabastecimento e elas tinham que ter um apoio extra para operar. E não apenas isso, para ela vir da Califórnia até o Brasil, ia passar por diversos países, seria monitorado por esses países, iria gerar algum tipo de situação ali, de invasão de espaço aéreo e tudo, ameaças, os riscos, talvez tivesse que desviar um país ou outro, precisaria da escolta de caças, então os caças também teriam que reabastecer. Então veja quantos pilotos estariam envolvidos numa operação dessa, muitos pilotos. Muitos equipamentos. Então, imagine o custo de uma operação dessa, imagine o risco de uma operação dessa, sem finalidade alguma. E por que eu digo que é sem finalidade? Primeiro, porque tem satélite que poderia fazer essa espionagem naquela época sem qualquer risco, sem ser descoberto, inclusive. E outra, eu conversei com o sargento Sérgio Mota, que na época era o controlador de voo lá de São José dos Campos, e eu perguntei sobre isso para ele. E ele falou o seguinte: olha, em São José dos Campos era extremamente comum a gente receber voos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, de pessoas que iam lá para visitar a Embraer, visitar o INPE, visitar as instalações estratégicas. Vinham cientistas, vinham militares, vinham pessoas interessadas em conhecer os aviões para compra. Então, numa situação dessa, é só você colocar um espião ali junto e fazer espionagem, bater as fotos. Eles tinham condições de espionar de perto, não precisaria colocar um avião ali para espionagem. Então, essa explicação, essa alegação de que era uma aeronave espião, ela cai por terra diante dos fatos. Essa possibilidade não se sustenta de forma nenhuma. E sem falar que o SR-71, quando acelera, causa boom supersônico. Nenhum dos OVNIs registrados na noite oficial causou boom supersônico, mesmo atingindo velocidades absurdas, como o Mach 15. Então, essa explicação aí, fajuta, de que era um SR-71, que era a tecnologia dos Estados Unidos, não tem cabimento nenhum, absolutamente nenhum. Todas as explicações que a gente viu aqui, nenhuma delas se sustenta como a gente comentou, conversou e mostrou aqui para vocês. Então, esses detalhes que a gente viu referentes à noite oficial, essas explicações, a gente viu que todas elas são superficiais, são simplórias, elas não explicam os detalhes, elas não explicam o fenômeno em si. A tecnologia da época e mesmo a tecnologia atual não é possível reproduzir a noite oficial como ela ocorreu em 19 de maio de 1986. Então a noite oficial segue sendo um fenômeno ufológico legítimo e de origem não humana. Agora, se são extraterrestres, se são seres dimensionais ou tem uma outra origem, isso ainda está para ser explicado, mas não tem origem na tecnologia humana terrestre. Isso seguramente a gente pode afirmar. Certo? Então, a gente fica por aqui nesse vídeo que ficou um tanto longo, mas que ficou muito legal, gostei muito de fazer.
e espero que tenha sido bem legal para vocês também. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, sobre a noite oficial dos OVNIs. Deixe sua opinião sobre esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, dissemine essas informações nas redes sociais e obviamente se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E aproveita, se torne um membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, conteúdos que apenas os assinantes têm acesso. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aqui na descrição deste vídeo também tem links para artigos lá no portal Phenomenon, links para a nossa loja Skinwalker, links para o podcast Acredite se quiser e link para a loja da revista UFO, links que você vai adorar, tenho certeza. E também tem aqui na descrição do vídeo, tem link para o nosso Apoia-se, caso você queira nos ajudar de alguma forma, tem a nossa chave Pix também, que você pode fazer uso para nos ajudar, e também um link para o nosso grupo no Telegram. Um grupo muito legal, tenho certeza que você vai gostar bastante de fazer parte dele também. E assim ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraços para vocês. Tchau.